O Serviço Cristão, capítulo 12. Evangelismo bíblico. Ideia de origem celeste. O plano de se darem estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste. Muitos há, tanto homens como mulheres, que se podem empenhar nesse ramo de obra missionária. Podem-se, assim, desenvolver obreiros que se tornem poderosos homens de Deus. Por este meio, a palavra de Deus tem sido proporcionada a milhares, e os obreiros são postos em contato pessoal com o povo de todas as línguas e nações. A Bíblia é introduzida nas famílias, e suas sagradas verdades encontram guarida na consciência. Os homens são solicitados a ler, examinar e julgar por si mesmos, e devem sentir a responsabilidade de receber ou rejeitar a iluminação divina. Deus não há de permitir que essa preciosa obra em seu favor fique sem recompensa. Coroará de êxito todo o esforço humilde feito em seu nome. Nossa obra nos foi designada por nosso Pai Celeste. Cumpre-nos tomar a Bíblia e sair a advertir o mundo. Devemos ser as mãos auxiliadoras de Deus em salvar almas, condutos por onde dia a dia o seu amor flua para os que perecem. Um chamado definido. Muitos serão chamados para o trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e orando com as pessoas interessadas. Muitos obreiros devem desempenhar sua parte, trabalhando de casa em casa e dando estudos bíblicos às famílias. Mulheres consagradas devem se empenhar na obra bíblica feita de casa em casa. Se seguirmos as pegadas de Cristo, haveremos de nos aproximar daqueles que necessitam de nossos serviços. Havemos de explicar-lhes a Bíblia, apresentar-lhes as exigências da lei de Deus, ler as promessas aos hesitantes, despertar os descuidosos, fortalecer os fracos. No incidente ocorrido com Filipe e o etíope, é-nos apresentada a obra para que o Senhor chama o seu povo. O etíope representa uma numerosa classe que necessita de missionários como Filipe, missionários que hão de ouvir a voz de Deus e ir aonde Ele os envia. Há no mundo pessoas que leem as Escrituras, mas não compreendem sua importância. Necessitam-se, pois, homens e mulheres que possuam o conhecimento de Deus para explicar a palavra a essas almas. Entre os membros de nossas igrejas, deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. Que os obreiros vão de casa em casa, abrindo a Bíblia ao povo. Existem em muitos estados colônias de agricultores abastados e laboriosos que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a verdade para este tempo. Deve-se trabalhar nesses lugares. Que nossos membros leigos empreendam essa parte do serviço. Emprestando ou vendendo livros, distribuindo revistas e dando estudos bíblicos, nossos membros leigos poderão fazer muito em sua vizinhança. Cheios de amor, poderão proclamar a mensagem com poder tal que muitos virão a converter-se. Cenas impressionantes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. 2 obreiros bíblicos estavam de visita a uma família. Com a Bíblia aberta diante de si, apresentavam o Senhor Jesus Cristo como o Salvador que perdoa os pecados. Orações sinceras eram apresentadas a Deus, e corações eram abrandados e subjugados pela influência do Espírito de Deus. Suas orações eram pronunciadas com vigor e poder. Ao ser explicada a palavra de Deus, vi que uma luz suave, radiante, iluminava as Escrituras, e eu disse em voz baixa: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Muitos há que estão lendo as Escrituras sem compreender-lhes o verdadeiro significado. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De almas anelantes de luz,
de graça do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Preparo para a obra. Os seguidores de Jesus não estão satisfazendo o propósito e a vontade de Deus se contentam com permanecer ignorantes de sua palavra. Todos se devem tornar estudantes da Bíblia. Cristo ordenou a seus seguidores: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pedro exorta-nos: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aqueles que se acham verdadeiramente convertidos têm de se tornar mais e mais esclarecidos em sua compreensão das Escrituras, a fim de serem capazes de proporcionar palavras de luz e salvação àqueles que se acham em trevas e perecendo em seus pecados. Devemos dar a última advertência de Deus aos homens. E qual não deveria ser nosso fervor em estudar a Bíblia e nosso zelo em espalhar a luz? Que cada alma que recebeu a iluminação divina procure comunicá-la. Que os obreiros vão de casa em casa, abrindo a Bíblia ao povo, disseminando nossa literatura, falando a outros da luz que lhes trouxe bênção à sua própria alma. Uma obra bem equilibrada pode ser efetuada da melhor forma, havendo em funcionamento uma escola de preparo para os obreiros bíblicos. Enquanto se realizam as reuniões públicas, deve haver em ligação com essa escola de preparo ou missão nas cidades, obreiros experientes, de profundo discernimento espiritual, que possam dar aos obreiros bíblicos instrução diária e que também possam unir-se completamente às conferências públicas que se realizam. O segredo do êxito. Ponde sinceridade e fervor em vossas orações, e em vossos estudos bíblicos, e em vossa pregação, para que possais deixar a impressão de que as sagradas verdades que apresentais aos outros são para vós uma viva realidade. O que quer que façais por Jesus, procurai com todas as vossas faculdades fazê-lo com fervor. Nunca julgueis ter alcançado o ponto mais elevado, não podendo, portanto, subir mais alto. Exercei vossa mente, a fim de que possais apresentar a verdade de modo a interessá-los. Tomai as mais interessantes porções da Escritura que lhes possais apresentar. Dirigi-vos logo ao ponto, e procurai prender-lhes a atenção e instruí-los nos caminhos do Senhor. Pode-se fazer grande trabalho apresentando ao povo a Bíblia tal como é. Levai a palavra de Deus à porta de todo homem. Insisti em suas positivas declarações diante da consciência de todo homem. Repeti a todos o mandamento do Salvador: examinai as Escrituras. Admoestai-os a tomar a Bíblia assim como é, a implorar iluminação divina, e então, ao resplandecer a luz, a aceitar destemidamente cada raio precioso, suportando de boa vontade as consequências. Obra que dá prazer. É obra que dá prazer abrir aos outros as Escrituras. Abram as Escrituras perante alguém que se acha em trevas, e não vos havereis de queixar de enfado e falta de interesse na causa da verdade. Despertar-se-á em vosso coração uma espécie de ansiedade em torno de outras almas, e ele experimentará alegria em face das evidências de sua própria fé. Sabereis que aquele que rega também será regado. O fim do capítulo 12 do Serviço Cristão.